E aí pessoal, tudo bem? Então, eu venho aqui gravar esse vídeo para falar sobre um assunto bem delicado, que inclusive hoje é o Dia Nacional contra ele, contra o abuso sexual. Não só o abuso sexual, mas eu acho também o abuso verbal, o abuso psicológico contra as nossas crianças e adolescentes. Isso é algo que realmente preocupa muito. E eu me sinto no direito de gravar esse vídeo e muito mais na obrigação pelas experiências de vida que eu tenho e pelas lutas que eu já venci, as batalhas que eu já venci, que me dão o conhecimento suficiente para tratar esse tipo de assunto, principalmente quando se fala no emocional. Antes de mais nada, eu quero que vocês saibam que eu sou pai de 3 filhas maravilhosas, uma família que eu pedi muito a Deus, foi um projeto de vida muito forte, algo que eu realmente sempre desejei, não foi algo que aconteceu, que caiu do céu, ou digo, que eu tenha errado, que eu tenha feito sem querer e que eu tenha que de alguma maneira ter aprendido a amar ou aceitar. Não, eu sempre, desde muito novo, eu tive o propósito, o desejo, a vontade de me tornar pai, de ter uma família, de ser cuidador de pessoas as quais eu amo, né? Imaginava amar, hoje amo, e ao mesmo tempo conviver com elas. Eu acho que quando você tem alguém para cuidar, alguém para orientar, alguém para amar e você é retribuído, isso daí é dinheiro nenhum paga. É um sentimento muito especial. Eu não sei, eu acho que eu tenho certeza que é algo que é muito forte dentro de mim, muito forte, né? Com certeza isso é algo que foi imposto por Deus na criação, esse foi o objetivo dele, afinal de contas. Qual foi o objetivo de Deus, se não criar famílias, né, para viverem aqui no paraíso na Terra? Então, bom, enfim, isso não é algo, não é um vídeo espiritual, não é um vídeo para falar de religião, é um vídeo para falar de ser humano com ser humano. Então eu digo para vocês uma coisa, eu tenho muito orgulho das filhas que eu tenho muito orgulho da esposa que eu tenho toda a certeza do mundo que sim, foram bênçãos de Deus na minha vida. E eu tenho muito orgulho de dizer assim, cada dia que passa eu luto e tento aprender cada vez mais para ser um bom pai, um bom amigo delas, um bom companheiro, aquele que sabe dividir os assuntos da vida e que não só está aqui para dar ordens, para dizer quem manda ou algo do tipo. Com a minha esposa é a mesma coisa. A gente divide um lar muito harmônico, a nossa casa é uma casa de paz, é uma casa de construção, né? Temos os nossos dias difíceis, claro que temos, todo mundo tem, os nossos dias de baixa, seja pessoal ou coletiva, onde de repente alguém está fazendo alguma coisa que não seria o melhor e isso está prejudicando ela mesmo, e nós então precisamos ter o controle emocional, o domínio próprio, não estar falando naquela hora o que pensa, o que acha, e sim amadurecer as ideias, analisar, porque às vezes no primeiro momento você pensa que você é a pessoa certa, que você, desculpa gente, eu estou perto das plantas aqui e por mais que eu seja paisagista, eu trabalho com plantas, né, e amo os bichos. Eu tenho um gato aqui em casa, o Roberto, que vivo agarrado com ele, eu mordo ele mais do que ele me morde, para você ter uma ideia. Então, mas eu tenho alergia, é uma coisa que reage muito à minha imunidade. Então, peço perdão por estar coçando meu nariz. Estou fazendo um vídeo aqui na varanda, é um cantinho que eu gosto, que me agrada, esse painel que eu fiz aqui na varanda, um dos projetos que eu faço, né, para as varandas, e é uma coisa assim que passa muita paz. É um cantinho que, por menor que seja, passa muita paz. Então é só isso que eu queria explicar. E voltando, você precisa refrear a sua língua, refrear os seus pensamentos. Às vezes você pensa que está certo, às vezes você pensa que você tem que investir contra aquela situação, mas será que tem? Será que não foi a má interpretação sua? Será que você não precisa de repente buscar uma forma de compreender por outro ângulo, pela visão da pessoa? Sim, então assim, nós temos um lar que ele é criado, ele é formado dessa maneira, tá? Não importa qual a fase estamos passando, que dificuldades estamos tendo, seja pessoal ou coletiva, como eu falei agora, seja financeira, seja por atitudes das meninas que são adolescentes, às vezes, de uma escolha de uma amizade, ou um horário que extrapola, a gente procura ter a calma, procura discernir e procura construir. O nosso princípio aqui em casa é o princípio da construção. Nos mínimos detalhes, seja o que for,
sabe? Ah, pô, tá passando uma situação financeira difícil, tá passando por uma crise. É construção. Hoje está passando por isso, tá? Hoje você está passando por isso, mas o que a gente pode fazer para sair? O que a gente pode modificar para que isso seja alterado no curso da história? Então é sempre isso, né? Comida, o que vai fazer o comportamento da gente uns com os outros, a arrumação da casa, o barulho, se vai incomodar, enfim, são coisas, detalhes mínimos dentro de uma casa que você pode colocar em prática e você vai perceber que você constrói um dia após o outro e quando você vê, você colhe os frutos desse resultado. Hoje mesmo, quando eu entrei no carro, eu sei que na verdade eu não estou saindo do tema, eu preciso falar o que as minhas filhas vivem para vocês entenderem o que é a importância que é a aplicação de uma boa criação, do cuidado com as nossas crianças. Entrei no carro agora de manhã cedo para levar a caçula na escola e ela falou assim: pai, estou um pouco até preocupada, porque todo dia algum professor vai na sala e elogia as minhas notas na frente dos meus colegas, né? E assim, outro dia na outra sala estavam falando no meu nome, né? Dando exemplo. Sabe, pai, eu não quero que pensem que eu quero me sobressair ou algo do tipo. Eu falei: filha, não se preocupa com isso. Você não é assim. Quem te conhece sabe do teu temperamento. Sabe como você procede com as tuas amizades, o cuidado que você tem, a preocupação com o ser humano, o amor pelo próximo, a responsabilidade sobre o sentimento dos outros. A prova está aqui, né? Você está me trazendo uma preocupação com o próximo fora do contexto, ou seja, fora da sala de aula. Você trouxe isso para casa, você dormiu com isso, você acordou com isso. É a prova de que você se preocupa com o próximo. E o próximo está vendo isso em você. Então, deleta, não fica preocupada com o que vão pensar de você, tá? Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Isso é natural, né? O que você está recebendo de feedback daquilo que você faz na escola é o retorno daquilo que você faz para você mesmo. Então, sinta-se orgulhosa. A sua irmã, as suas mães, né? Porque depois eu explico essa parte das mães. A gente sente orgulho de você, a gente tem orgulho de você. Agora, o fruto quem colhe é você. Então, minha filha, não se preocupa, continua sendo quem você é, entendeu? Continua sendo essa menina que planta, que constrói, que coloca em prática aquilo que você aprendeu e que hoje, entendeu, está sendo o que você é. Então, olha só, o que você aprendeu. Vocês sabiam que dados coletados nos últimos 100 anos comprovam que até o 6º ano de vida, ou seja, na primeira infância de uma criança, é construído o caráter, a personalidade, a forma como essa criança, na fase adolescente e adulta, vai ver e se comportar com o mundo? Olha a importância de você administrar, de você ter esse trabalho inicial de construir, a palavra que eu vou utilizar muito é essa, porque é assim que eu vejo a vida em todos os aspectos, é a construção, enfim, de você construir os seus filhos. Até o 6º ano você constrói, é tijolinho em cima de tijolinho. Você acha que a massa não vai desandar? Você acha que o cimento não vai ficar torto, enfim, o tijolo não vai ficar torto em algum momento? Claro que vai. Isso faz parte. Você vai ter que alinhar de novo, talvez você tenha que reconstruir uma parede. Dá muito trabalho. A fundação, você cavar a terra, você fazer os pilares, né, as vigas, as cintas, eu não sei bem o nome, isso dá muito trabalho. Agora, eu te garanto uma coisa, uma vez que você faz a construção, a base sólida, que você constrói a criação dos seus filhos na rocha e não na areia, aí você pode levantar as paredes sem medo. E a tua arquitetura vai ser linda. O que você vai ter que fazer a partir do 6º ano, ou seja, na adolescência e na fase adulta, é administrar, de vez em quando fazer uma manutenção, uma pintura, né, uma troca de telha. Isso é fácil, é só administração, pequenas obras. A maior obra você já fez na criação até o 6º ano, na primeira infância do teu filho. Então eu, Alex, penso que o mais importante, para mim, na minha concepção, é você trabalhar muito no início e depois você administrar. Ao longo do tempo você só administra. Isso vale para tudo, isso vale para o relacionamento, isso vale para o financeiro. Num relacionamento, por exemplo, com a minha esposa, que estou casado, vai fazer 10 anos agora em agosto,
nós levamos 3 meses para ter o primeiro beijo. E nós nos víamos todos os dias. Nós tomávamos café da manhã todos os dias. Nós saíamos para lanchar todos os dias. Sim, como todo bom cristão, como todo bom crente, a gente come pra caramba. Ela, então, é uma loucura. Não engorda de ruim, não é possível. Não sei para onde vai tanta comida. Mas nós saímos todos os dias durante 3 meses, sem dar um beijo, sem ter um contato íntimo. O que é isso? O que é isso senão a construção de um projeto primeiro, né? De você colocar num papel tudo aquilo que você vai levantar, ou que você pretende levantar. Conhecimento do terreno, preparação do terreno, os cálculos todos, sabe? A escolha dos materiais. Durante 3 meses, nós não tivemos um contato físico. Depois que nos beijamos, 3 meses depois, nós levamos, coincidentemente, 3 meses para ter algo a mais, algo mais sério. E quando nós tivemos algo mais sério, nós tínhamos uma construção, uma base tão sólida, tão bem preparada, que ali a gente só, até hoje, a gente só levanta a parede. A gente já levantou, na verdade, eu considero que eu já levantei todas as paredes com ela. Pela certeza que eu tenho, que todos os dias eu estou no lugar certo, o lugar que eu não quero trocar nunca. A paz é a mesma, o interesse por ela é o mesmo, a paixão que queima ao olhar, a admiração que eu tenho, a paz que eu sinto quando estou com ela é a mesma. Uma coisa que acontece muito, eu não posso dirigir com a mão na perna dela. Se eu botar a mão na perna dela, me dá sono. Como pode isso? Eu não posso, eu não tenho o prazer de pegar uma estrada e de repente descansar a mão ali no joelho dela, na coxa dela, eu não posso, porque me enche de sono. Isso é paz, sabe? E por outro lado, também sinto uma paixão muito forte. Agora, por que isso? Porque nós construímos durante 6 meses. Nós não entramos de qualquer jeito, montando uma barraca de camping e deixando a vida nos levar no início. Sabe? Para vir o primeiro vento, para vir a primeira chuva, para os insetos incomodarem, a gente tem que ajustar coisas mais sérias. Não, nós ajustamos lá. Lá, se não fosse, se demonstrasse de alguma maneira para a gente que seria coisa errada, nós teríamos parado lá. Por que eu entrei no assunto relacionamento? Porque eu quero falar que a construção das minhas filhas, que são filhas dela hoje, está tudo ligado. Porque se as minhas filhas não tivessem a paz que elas tiveram, né? Porque quando a minha esposa hoje, a Lúcia, entrou nas nossas vidas, uma tinha 6, a outra tinha 7. Já tinha sido feita a criação do caráter e tudo, já tinha sido feito até o 6º ano, correto? Ok. Só que até o 6º ano você forma, só que ainda é uma criança. Se na criação até o 6º ano, eu entendo assim, tá? Da primeira infância, tivesse sido ali tudo bem construído e tal, do 6º ano em diante, com uma separação que elas tiveram da mãe, porque quando eu me separei, elas escolheram viver comigo, né? Saímos então os 3 de casa juntos. Não foi fácil. Não foi fácil para elas, que eram tão pequenas. Não foi fácil para a mãe, afinal de contas, uma separação nunca é fácil. Para ninguém foi fácil, né? Para mim e para ninguém. E aí, logo depois da separação, passaram-se alguns meses, nós saímos da cidade em que morávamos, no interior, e viemos morar no Rio de Janeiro. Então houve uma troca também de cidade e um distanciamento da mãe. Junto, a troca da escola é algo que eu acho fundamental. Uma coisa que nós nos preocupamos muito na troca da escola. Nós visitamos 4 ou 5 escolas no Rio de Janeiro antes de sairmos da nossa cidade. Nós fomos em escolas grandes, tá? Tem uma até, inclusive, no Recreio dos Bandeirantes, ali naquela rua da praia, não sei o nome, uma escola grande, tudo muito grande. E fomos em outras também. A única escola que nós achávamos que teria o mesmo suporte emocional, que tinha o mesmo estilo de cotidiano, aquela que nós identificamos, nós falamos, essa. Escolhemos a escola e a partir dali nós escolhemos aonde nós íamos morar. Porque, claro, tem que ser perto da escola. Por quê? Porque justamente por isso, pela criação e pela construção daquilo que é o mais importante na vida de ser humano, que é o emocional. De todas as inteligências que nós temos, isso é muito falado hoje em dia na internet, a mais importante é a emocional. É a inteligência que vai ser base para todas as outras que existem. Então, assim, como poderia eu estar separado
tá? Tinha um ano de separação já. Durante esse ano eu, Alex e a minha ex-esposa, mãe das minhas filhas, nós tivemos muitos problemas, porque eu estava muito preso a ela ainda, ela também. 6 meses depois de separado, eu conheci a minha atual esposa. Ela, lógico, entendeu que de repente então eu já conhecia antes, e isso ficou difícil explicar, acredito que até hoje ela não entenda isso, mas hoje, depois de 10 anos, existe uma continuidade de tudo. Agora, lá atrás, houve muitos problemas, houve muitos confrontos, né, onde ela questionava o direito dela. E quem sou eu para dizer que ela não tinha esse direito? Afinal de contas, era a visão dela. O que eu poderia fazer era tentar expor de alguma maneira que não era aquilo, mas é o direito dela. E quem vai contra o direito de alguém? Por isso a importância da inteligência emocional. Nós todos temos direitos, mas que direito é o nosso? Como cobrar o nosso direito? Até onde vale a pena investir, né, em algo para cobrar um direito? Será que o nosso direito, de repente, não vai ser mais bem resolvido se nós não investirmos tanto e deixarmos? Eu acabei fazendo isso naquela ocasião. O tempo foi a resposta de tudo. Por quê? Porque ela acabou criando a estrada nova dela, eu criei a minha, eu estou até hoje com a minha esposa, e as nossas filhas tiveram a paz suficiente, tá, com a minha atual esposa, para continuar a partir do 6º ano, né, idade essa que nós entendemos ser a idade crucial, né, para a formação de vários fatores super importantes para a vida adulta. Elas tiveram paz. Imagina, criou 6 anos, tá, primeira infância, beleza. Aí eu me separo. Conheço uma pessoa que está olhando na direção oposta do que eu olho. No direito dela, volto a dizer. Imagina a falta de paz que eu teria, que a minha companheira teria e principalmente as meninas teriam. Então todo o trabalho que foi feito durante 6 anos é por água abaixo. Que valores elas teriam hoje, né? Sobre relacionamento, sobre casamento, sobre família. Mesmo com toda a separação de casa, casamento, cidade, escola, elas nunca tiveram nota baixa. Elas até hoje são referência na escola delas aqui no Rio de Janeiro. E isso só me orgulha. Então, assim, existe sim como você criar um filho. E que ele seja orgulho, e que ele seja paz, bênção dentro de casa. E que você, principalmente, em primeiro lugar, seja bênção na vida dos seus filhos. Né? Que você seja amigo antes de ser pai ou mãe. E que você tenha todo esse conhecimento retirado da palavra de Deus. Ali não tem como errar. Então, isso tudo foi a base das minhas filhas. E aí, a gente vai ver hoje, no dia 18 de maio, né, o Dia Nacional contra o Abuso Sexual, Verbal, Físico, contra as nossas crianças e adolescentes. E você vai ver alguns dados que eu coletei, inclusive, para poder falar para vocês a barbaridade que acontece. O Brasil registrou mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes em 2020. 95 mil. Desse total, mais de 14 mil corresponderam ao abuso sexual, estupro, exploração sexual. E os registros ainda incluem violência física e psicológica. Gente, violência psicológica. Pessoal, uma palavra pode destruir a vida de uma criança. É construção, gente. É construção. Quantos de vocês param no meio do nada? Ontem mesmo, a Júlia, que é a filha do meio, tem 17 anos hoje, a mais nova tem 16 e a mais velha tem 24. A do meio, a Júlia, ela foi para casa da mãe, tá? Para outra cidade. Eu levei ela na Alvorada, ela pegou o ônibus e foi para lá. A gente foi conversando no meio do caminho e tal, deixei ela no ônibus e ela foi embora. Antes de dormir, eu peguei o telefone, assim, do nada. Falei, filha, você não sabe a importância que você tem para mim. Você não sabe o projeto que você foi na minha vida, o quanto eu desejei você. Te amo muito, minha filha. Você é muito importante para mim, eu quero que você saiba disso. Sabe, eu faço isso às vezes, do nada. Mando uma mensagem. Hoje a gente tem o WhatsApp. A gente pode estar no quarto do lado, pode não ser pessoalmente. Você pode pegar e falar, quer saber? Ao invés de eu ficar pesquisando aqui coisas na internet, deixa eu mandar uma mensagem para minha filha, deixa eu registrar lá. Para de vez em quando ela entrar e olhar. A minha esposa é a mesma coisa. Todos os dias de manhã, eu sei que às 9 da manhã ela vai me mandar mensagem.
Se der 9h05 ela não mandar, eu fico preocupado. Sabe, todo dia eu espero às 9 da manhã o bom dia da minha esposa. E todo dia, durante o dia inteiro, todas as oportunidades que eu tenho, eu estou falando uma gracinha para ela, dizendo o quanto ela é linda, dizendo o quanto eu gostaria de tê-la, e se eu pudesse eu iria namorar com ela. Ah, se não fosse minha. Ah, se eu te encontrasse. Ah, se eu tivesse a oportunidade de namorar. Ah, você não sabe o que eu faria. Nossa, como você é linda. Caramba, que roupa linda que você está usando. Nossa, você está especialmente bonita hoje. Mas sabe o bacana disso tudo? Que eu não faço forçado. É porque eu construí a minha mente para amar a mesma mulher todos os dias. Eu construí a minha mente para admirar a mesma mulher todos os dias. Para todos os dias tirar dela algo que qualquer outra mulher poderia me dar. A mesma coisa as minhas filhas. Eu não desejo o que eu não tenho. No sentido de frustração. Eu faço planos para aquilo que eu quero. Sou grato pelo que tenho. Agradeço todos os dias. Sabe? Essa é a diferença. Eu não me contenho, por exemplo, com o carro que eu tenho. Digamos, tá? Eu tenho um Fusca, exemplo. Claro que eu vou querer um carro melhor, mas o meu Fusca é a minha Mercedes. O meu Celta é o meu Mini Cooper. Enquanto eu tiver aquele carro, é dele que eu vou cuidar. Porque se eu não puder cuidar do carro que eu tenho hoje, como eu vou cuidar de outro? Entende? Uma certa vez eu tinha um Fusquinha azul todo ferrado. Ele tinha tijolo no assoalho com uma tábua no carona, onde sentava a minha esposa. Mãe da minha primeira filha, a de 24 anos. Então, quando nós morávamos em Botafogo, quando nós pegávamos algum tipo de enchente ali, pelo aterro, naquela região, ela tinha que estar com o pé em cima da tábua. A Raquel, que é a minha filha mais velha hoje, 24 anos, ela nessa ocasião tinha, 6 anos de idade. Ela, sentadinha no banco do Fusca, quando ela vê aquele rio e aquele Fusquinha boiando, ela deitava no banco e ia dormir, com medo. Então, o que acontece? Meu pai encheu o saco: Alex, troca de carro. Eu disse: pai, calma, vou trocar. Um dia eu falei assim: vou trocar de carro para quê? Olha o carro que eu tenho. Que cuidados eu tenho com o meu carro? Eu não posso encostar a mão na porta que não tem forro e suja meu braço de graxa. O chão onde minha esposa bota o pé é furado. Pelo amor de Deus, como é que eu vou querer outro carro? Está começando a chover. Como é que eu posso querer outro carro? O que eu fiz? Eu reformei o carro todo. Eu deixei o carro lindo. Depois que ele estava lindo, talvez os especialistas em finanças digam assim: Alex, você fez besteira. Você acabou gastando dinheiro. Eu acho que o princípio do seu pensamento estava certo, mas você poderia ter vendido e aplicado essa regra do cuidado em outro. Talvez, mas aquilo de repente foi um momento de cura. Aquele foi um momento de cura da minha vida. Sabe por quê? Todo dia que eu chegava em casa, antes de subir no prédio, eu tinha que tirar o carburador, que são 2 parafusos. Eu tirava o carburador e lavava na torneira lá do prédio, porque ele entupia. Aí eu botava no lugar, senão no dia seguinte ele não ligava. Gente, olha como eu era relaxado. Então, quando eu reformei todo o carro e encontrei ele lindo, eu acho que aquilo me curou. Eu falei: é isso que eu quero para minha vida. Hoje, ninguém encosta no meu carro para lavar. Hoje eu desmonto o meu carro todo para limpar. Todos os carros que eu tive de lá para cá, todos, sem exceção, o primeiro anúncio eu vendia o carro. Certa vez eu tinha um caminhão. 2 pessoas foram ver ao mesmo tempo. Acabou que o primeiro atrasou e casou com o segundo. O segundo, como o primeiro não fechou, ele só fez uma reserva para a semana seguinte ali e não ficou muito bem certo isso, o segundo fez uma oferta maior. E eu falei para o primeiro, eu não posso perder a venda, e acabei vendendo para o segundo. Ou seja, você tem que construir tudo aquilo que você tem e você precisa cuidar. É a regra, não tem outro caminho. Então, vocês não têm ideia o que é o abuso. Existem muitos pesquisadores, muitas pessoas que lutam todos os dias contra o abuso sexual, contra a destruição na vida de uma criança, mas nem mesmo essas pessoas, esses anjos que estão aqui se doando todos os dias, têm noção do que é a vida de uma criança que passou por um abuso sexual, por algo parecido na vida. É destrutivo demais. Você quer ver um dado? Você quer ver uma coisa que me assusta, uma coisa que vai contra aquilo que eu acredito?
a sociedade de uma maneira geral, como julgam as pessoas. A mesma pessoa que julga a mesma criança com 6 anos de idade que foi abusada sexualmente como vítima, essa mesma pessoa vai julgar essa mesma criança com 13 anos de shortinho num posto de gasolina, né, se insinuando por um caminhoneiro que vai chamá-la de prostituta. Olha que incoerência. Pessoal, ninguém pode julgar ninguém. Isso é um dos mandamentos da palavra de Deus. Ninguém pode julgar ninguém. Você não sabe o que a pessoa passou na vida. Você não sabe o que aconteceu com ela para ela chegar naquele momento ali. Entendeu? Então é preciso que a gente pare e pense o que nós estamos fazendo com a nossa sociedade, o que nós estamos alimentando. Porque a sociedade que a gente alimenta hoje é a mesma que nos consome. Tudo aquilo que você atira para o universo volta para você. Então o julgamento que você faz com uma menina de 13 anos que está passando por aquilo ali é o mesmo julgamento que vão fazer com teu filho ou com a tua filha. E outra, o filho que você está criando hoje, tá? Sem o conhecimento da palavra, sem a preparação, a construção até os 6 anos, vai ser o filho que vai conhecer a filha de outra pessoa e vice-versa. Então, olha a ligação de uma futura geração que pode ser evitado. Então, se você evita que seu filho se destrua dessa maneira, e alguém evite que a filha se destrua também, amanhã vai ser uma filha saudável que vai conhecer o teu filho, e a gente vai ter uma geração saudável e crianças felizes, adultos felizes na frente. Então, assim, para de julgar, cada um cuida do seu, cada um procura fazer o melhor para o seu. Acho que o parar de julgar e se colocar na vida do outro seria o grande princípio para muitas coisas mudarem. No trânsito, principalmente. Hoje em dia está tão difícil dirigir, gente, está uma loucura. Você quer ver outra coisa assustadora? A morte desse menino agora, MC Kevin, né? Aconteceu essa semana e nos prova isso. Nos prova duas coisas. Primeiro, o que levou esse menino a passar por isso, né? Essa história de que supostamente a esposa estaria batendo na porta, que ele estaria fazendo algo errado, eu não sei se foi isso. Mas é o que está sendo falado na mídia e sendo desmentido agora por alguns amigos. Ridículo isso. Já mancharam a imagem do amigo, a imagem de um marido, a imagem de um filho, só para ter mídia, só para falar no Instagram sobre aquilo que aconteceu, para ter conteúdo, e depois vem desmentir. Olha de novo a falta de cuidado com o próximo. E se de fato é normal, ele estava feliz, era isso que ele queria para a vida dele, ele faria escolhas diferentes hoje, se pudesse, claro que faria. Ninguém quer sofrer dessa maneira, ao ponto de pular de uma varanda para outra, se é verdade o que estão dizendo, e cair do quinto andar. Gente, que tristeza. Menino com um futuro pela frente, com um casamento que me parece ser um casamento lindo. Eu vi poucas coisas na internet, né? O relato da esposa que disse que esperou 33 anos para ser feliz e agora ele a deixou. Olha, que fim trágico, né? Até quando nós vamos cuidar dos nossos filhos, largar eles no mundo, para depois os ver sendo destruídos pelas drogas, pelas bebidas, pelos abusos sexuais, caindo de janelas? Pelo amor de Deus, pessoal. Vamos trabalhar na primeira infância. Vamos trabalhar o nosso relacionamento e principalmente vamos trabalhar a nossa inteligência emocional, pessoal. Gente, hoje tem muito conteúdo. Digitem no Google. Inteligência emocional. Como trabalhar, como treinar. Vocês vão ter um futuro diferente. O vídeo está se estendendo muito, mas eu vou só jogar aqui e falar sobre o seguinte, sobre traição também. Né? Vocês acham normal traição? Vocês acham que é normal tanta traição que existe no mundo hoje? E o que isso serve de exemplo para as crianças? Né? Pais que alimentam os filhos para serem os pegadores, para serem os tais, os caras, né? E que amanhã estão aí olhando a mulher como objeto, como quantidade. As filhas de vocês. Você que é pai de crianças de ambos os sexos, você alimenta um filho seu para ser pegador e outro filho pegador vai pegar a sua filha e vai destruir, de repente, a sua filha. Sim, porque olha só, se fosse tão normal a traição, não existiriam tantas mulheres arrebentadas como existem por aí, mulheres que pediram de joelho, muitas vezes, para ter a bênção do casamento, do amor, para depois ver o seu marido, o seu amor, o fruto de oração, se deitando com outras mulheres, traindo ela.
Isso arrebenta o sonho de uma mulher. É normal isso? Não. Pensa que você pai, está criando isso. Que você pai que hoje tem um filho recém-nascido, 1 ano, 2 anos, que fica alimentando. Pessoal, o seu filho não vai ser gay se você não ficar alimentando certas coisas que vocês alimentam, tá? Aqueles que fazem isso, evidentemente, não estou generalizando, quem sou eu. O seu filho não vai ser gay se você não falar. Não precisa se preocupar com isso. Deus, nosso Pai, Ele fez o homem e a mulher. Ninguém nasce gay. Ninguém nasce gay, gente. Ninguém nasce gay. Para pensar nisso, pessoal. Ao invés de vocês ficarem alimentando a mente de um pegador, de um machão, de um garanhão, e por outro lado, ficar descansando a mente que o que vocês estão fazendo é suficiente para ele não sofrer um abuso sexual, cuidem para que não hajam abusos sexuais, para que não hajam distúrbios sexuais depois na vida dos filhos de vocês. Sabe quantos meninos que tiveram um abuso sexual, né, por outro homem e que de repente foram por esse caminho e que não são felizes e que têm uma mente completamente destruída? Eu não sei quantos, você sabe, mas concorda comigo que existe uma lógica? Então, ao invés de criar um filho pegador, crie um filho que tenha inteligência emocional, que tenha paz no lar, que saiba os valores da vida. Eu acho que isso é muito mais importante. Eu acho que isso é o importante. Eu acho que isso é a solução. Entendeu? As próprias meninas que são mamantes, você acha que elas são felizes? Mendigando amor? Você acha que isso é o que elas querem para a vida delas? Esperando que 10% se transforme em 100% um dia? Isso nunca vai acontecer. Isso daí é uma ilusão. E elas ficam arrebentadas esperando isso acontecer. Então, pessoal, o que a gente está fazendo com a nossa vida, gente? Vocês conhecem a verdadeira felicidade? Vocês conhecem a verdadeira paz? Eu conheço. Eu passei por muita coisa nessa vida desde os meus 6 anos de idade. Muita coisa. Eu tive uma infância dilacerada. Eu tive uma adolescência dilacerada. Eu tive parte da minha vida adulta dilacerada. Eu só aos 33 anos, consegui, graças a Deus, depois de um filme que eu assisti chamado Conversando com Deus. Não tinha a menor ideia. Fui assistir o filme. Na época eu tinha videocassete, eu aluguei na locadora, disse, vou ver esse filme aqui. Eu não tinha lido a contracapa, não tinha visto nada, não tinha me informado sobre o filme, coisa que eu até gosto de fazer. Mas eu não tinha feito. Eu simplesmente assisti. E depois que eu tive um baque muito grande, é que eu fui tomar conhecimento do filme, fui ler a contracapa e fui ver que era um filme baseado em fatos reais e que tinha ajudado milhões de pessoas pelo mundo. Era um livro que virou filme. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei o que é viver até os 33 anos destruído emocionalmente, com síndrome do pânico, com medo de viver, sofrendo, chegar ao ponto de não saber se um dia poderia amar alguém, chegar ao ponto de não ter mais lágrimas por não acreditar mais na possibilidade do amor. Eu sei o que é isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus me resgatou. Deus me tirou disso. Tá? Me trouxe à tona os meus traumas. Eu lembrei de nomes, eu lembrei de lugares, eu lembrei de cenas, eu lembrei de ameaças, eu lembrei de tudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso não me assustou, isso me aliviou. Porque durante muito tempo eu achava que eu era tímido. Eu chegava nas escolas e falava assim, tia, muito baixinho no canto da mesa. E olha que eu troquei muitas vezes de escola, porque como eu falei, minha criação não foi uma criação fácil. Eu falava assim, tia, por favor, nunca me chama no quadro. Nunca me pergunta nada em sala de aula, por favor, eu sou muito tímido. Eu acreditei nisso durante muitos anos. Imagina, só com os meus 30 eu não lembro agora se foi antes de 33 ou se foi depois. Mas enfim, só nessa época é que eu fui escutar um amigo que falou assim, Alex, conversando com ele sobre essas coisas da vida, ele falou assim, Alex, você não é tímido. Porque se você fosse tímido, você não iria ter a professora para pedir isso para ela. Eu falei, caraca, não é que é verdade? A timidez me congelaria no banco. Pessoal, eu tinha a síndrome do pânico. Eu só fui entender isso depois que eu descobri os meus traumas. Porque depois que eu descobri os meus traumas, eu comecei a botar no computador.
consequência disso, consequência daquilo, o que acontece. Então eu fui vendo, baseado nos estudos ali, eu fui vendo o que acontece com a cabeça de uma criança, na sua fase adulta. Primeiro na fase da infância, o que você tranca dentro de você. Você vira uma eterna criança, porque você não consegue sair. Você tranca tão bem trancado aquilo que te machucou, aquilo que ninguém pode saber, que você se tranca junto. Mas eu descobri, eu enfrentei, eu senti um alívio muito grande, eu descobri então quem eu era, e falei, caraca, velho, perdi muito tempo na vida, olha quem eu sou, olha o que eu posso ser, olha a capacidade que eu tenho, eu realmente não sou tímido, sou inteligente pra caramba, tá maluco? E ali eu comecei então a expandir aquilo que eu sou. Hoje eu tenho uma família linda, tenho uma esposa abençoada, tenho filhas maravilhosas, e é o que eu posso dividir, é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, é por isso que eu vou fazer tantos outros, menores, maiores, o que eu tiver para falar eu vou falar. Eu quero que isso vire assunto, eu quero que pessoas me procurem, eu quero conversar com pessoas, eu quero poder dividir isso, eu quero poder trocar experiência, eu quero poder ver pessoas tendo uma vida melhor. Eu não sou doutor em nada, mas eu tenho autoridade sobre o que eu vivi. E o que eu vivi, eu tenho conhecimento, que foi grande, que foi forte, que foi triste demais até determinado ponto, e que depois foi grande demais, tem sido grande demais. O que eu tenho construído na minha vida hoje é maravilhoso demais. Eu não posso cortar isso para mim. Eu não posso evitar que você fique sabendo disso. Eu não posso evitar que você me procure um dia. Eu não posso evitar que você um dia confie suficiente em mim para que você me faça uma pergunta, para que você tire uma dúvida comigo. Mas para que isso você tenha confiança, eu preciso me expor. Eu preciso expor as minhas falhas, eu preciso expor os meus sofrimentos, eu preciso expor as minhas vitórias, eu preciso que você entenda quem sou eu preciso expor a minha família, o resultado da minha família. Eu preciso que as pessoas conheçam a minha vida, porque eu quero ser referência e quero ajudar. Isso é um desejo que eu tenho muito forte. Eu amo ensinar, eu amo ver as pessoas progredirem, eu amo ver as pessoas crescerem, eu amo ver as pessoas fazerem coisas amanhã que não fazem hoje. Eu amo ver o sorriso na pessoa de uma conquista que ela teve. Isso é bom demais. Isso é algo que eu quero carregar para a minha vida. Quero carregar para a minha história. Eu quero ajudar pessoas. Ninguém vai me evitar. Ninguém vai evitar isso. Ninguém vai me parar. Falem mal, falem bem. Ninguém vai evitar. Eu quero ajudar. Não sou perfeito em nada, não sou doutor em nada. Eu simplesmente tenho uma história e quero dividir com vocês. Fiquem todos na paz de Cristo. É o que eu desejo. É que eu espero que vocês conheçam a paz de Cristo, que vocês comecem dentro de vocês a criar a energia, a criar o equilíbrio, a criar a harmonia necessária para que vocês sejam referência dentro da casa de vocês, para que seus filhos, para que o seu esposo ou esposa tenha o desejo de se chegar, o desejo de ser igual, e que isso contagie o seu vizinho, que isso contagie o seu prédio, que isso contagie o seu condomínio, a sua rua, a sua cidade. É isso que eu desejo. Eu desejo que essa corrente do bem, esse amor, essa transformação seja constante na vida de vocês. Não liguem para o que vão falar. Filosofia demais. Viagem demais. Está viajando na maionese, o mundo não é assim. Eu tenho que primeiro olhar para mim, eu tenho que primeiro fazer o meu. Não liguem para isso. Se isso fosse receita de sucesso, o mundo não estaria como está. Comece a perceber as pessoas que falam ou que agem assim, como é a vida delas. Contra o amor não existe sucesso. O amor é a base de tudo. O amor é o cimento da humanidade. Se não fosse, Deus não teria criado o que criou, não teria dado o seu filho, não teria feito o que fez. Porque Ele sempre teve como base o amor. E quem somos nós para não fazer igual? Fiquem todos na paz de Cristo. Que vocês sejam muito felizes.